Bem-vindos a mais um Intrigas e Fofocas, programa aqui do Capital Político, em que a gente fala do principal da política, que são as intrigas e as fofocas que movimentam nossos personagens. E hoje tenho aqui o nosso colega João Rummel para comentar os principais fatos das semanas. E hoje eu queria começar com um dia que foi bem difícil para o candidato Flávio Bolsonaro. No mesmo dia, ele postou um vídeo de desculpas para Michele Bolsonaro. O André Mendonça, ministro, abriu uma investigação, mandou a PF investigar essa questão do filme, a questão lá do Banco Master. E foi um dia que ele recebeu o não do PP, do Republicanos e do União Brasil. João, como é que você está vendo esses fatos aí no campo da direita? O que está acontecendo com a direita hoje, hein? Viu, Nestor, o que eu estou achando não é a questão da direita, é a questão da sociedade brasileira. Olha só, as pesquisas estão dizendo que existe rejeição, e é uma rejeição para tudo quanto é lado. E quando a gente tem rejeição, tá certo? Não tem certeza. Qualquer fato vira fato político, vira fato a favor, vira fato contra, vira posicionamento, vira justificativa, vira qualquer coisa, tá certo? Mas não vira solução, tá certo? Não vira determinação, não vira. As pessoas não veem a luz no final do túnel. Como política, vai resolver o meu problema, vai melhorar a minha vida, vai facilitar o futuro dos meus filhos? O que vai ser a perspectiva? Não muda nada, tá certo? Está mudando as coisas, por quê? Está todo mundo inseguro, não tem liderança. Vamos colocar que o Lula é líder, que o Flávio é líder com 50% de rejeição da população? Pois é, que fenômeno é esse? Assim, o que os partidos políticos não estão vendo que a sociedade quer? O que a sociedade está dizendo hoje, hein? Então, eu sinceramente acho que essas eleições estão uma situação bastante complicada. Tá certo? Tá faltando identidade, se perdeu muito. E nós estamos, na minha opinião, a gente está numa época de definição da identidade das pessoas. A gente está saindo de um coletivo e indo para as bolhas individuais. Antigamente eram as bolhas coletivas, agora estão sendo as bolhas individuais. E a gente ainda não está sabendo conviver com essas bolhas, com essa visão, com esse relacionamento e com a perspectiva de solução para as pessoas. É aquela questão do populismo, né? Qual é o populismo que vai ter de bolha? Qual é a perspectiva de esperança que eu vejo? É o seguinte, ó, a gente antigamente, quando olhava na política, a gente olhava na política assim, pô, o Lula despejou dinheiro, é gás, é vale, renegociação de dívida, é não sei o quê. O que mudou nas pesquisas? Nada. E do outro lado, nada muda também, né? E Então é um negócio meio nada estático, muda, é né? uma coisa estática. Certo? Então, o que está acontecendo com isso? Porra, como é que se faz política nova hoje? Qual é o resultado prático desse processo? Como é que as pessoas entendem isso? Olha só, nós já temos aí 10 dias de convenções. Tá legal? Porra, qual é a definição que a gente tem para candidatos aos governadores nos estados? Pois é, Para vice? Não aí que tem tá, né? nada. Está tudo em negociação ainda. A ser menos 70 dias das eleições. Porra. Pois é, isso que eu queria abordar contigo. Assim, você é um grande defensor do Congresso como poder, né? E o Congresso é um reflexo do que está acontecendo nos estados, nos municípios. Como é que está esse descasamento entre o que está acontecendo no plano nacional, Flávio e Lula, e o que está acontecendo nos estados? Por que eu pergunto isso? Porque tanto republicanos, que é um partido com forte ideologia, inclusive religiosa, o republicanos, o progressistas, PP e o União Brasil, todos deixaram os seus diretórios neutros para definir o que for melhor para eles, né? O que está acontecendo? Porque eram partidos que até agora estavam falando uma linguagem de oposição, né? O que está rolando?
Olha só, é uma coisa interessante, se a gente for olhar, vamos olhar para trás, vamos olhar as eleições de 2022. Olha só, nós temos dois grandes líderes que estão se dizendo que são o salvador da pátria nas eleições presidenciais. O Lula e a família Bolsonaro. Tá certo? O Lula, o PT foi o 7º partido para votos nas eleições proporcionais para vereador. Qual foi a transferência de voto do Lula para as eleições proporcionais? Não teve. Pequena. Bolsonaro foi o 5º. Pequena. Então é o seguinte, o que eu estou falando para você é que a sociedade de hoje ela está olhando as pessoas mais ligadas a elas e as perspectivas de identidade. Tá certo? E como é bolha, não é grupo, eu posso estar numa roda e falar uma coisa, eu posso agradar um e desagradar os outros. Por isso que eu acho que tem esse descasamento. Então, esse descasamento hoje tende a ser uma coisa muito ruim. E aí eu acho que a gente tem que começar a discutir melhor esta questão da representatividade, de qual é a política pública que a gente vai querer para esse momento. Porque isso está muito difícil. Pois é, descasado, né? Mas aí, vamos lá. Você acha que os partidos estão caminhando para uma identificação maior? Eles já estão percebendo isso e por isso estão um pouco descolados, estão investindo mais no Congresso? Eu acho que sim, olha só, essas eleições, eu acho que pela primeira vez a gente não viu a filiação, tá certo, de jogador, de radialista, artistas, tá certo, puxadores de votos que não eram profissionais de políticas. Isto eu acho que já é uma grande modificação, tá certo, aquele discurso que a gente quer gente nova. Não, a gente quer pessoas que a gente entenda e que são profissionais na área da política, para fazer política. E para isso, cada dia mais as pessoas vão ter que formar grupos, as pessoas vão ter que ter interesse comum para fazer esse processo. Senão não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar certo. Então, eu acredito que hoje a gente tem que olhar para frente. Eu acho que essas eleições, tanto para presidente como nas proporcionais, tá certo, para deputados, eu acho que nós vamos começar a observar a profissionalização, tá certo? E ao longo do tempo, nesse momento, nós não estamos tendo debate nenhum de política pública. Mas eu acho que nas próximas eleições, com a diminuição de partido e a profissionalização, eu sinceramente acredito que a gente vai ter uma identificação, uma melhoria e uma melhor transparência no debate e nas consequências dos atos dos políticos e da política de uma forma geral. Pois é, aí tem uma data que é importante da gente ter em mente, que é o mês de outubro, né? Que é também quando a gente vai saber os deputados que estarão eleitos, a maior parte deles, como estarão organizados os partidos, e as movimentações para definir as casas também, né? Tanto Câmara como Senado, né? Você acha que, independente de quem for o presidente, o Congresso vai ter que exercer um protagonismo aí sobre o que vai ter de reforma de gasto, de orçamento, porque a realidade continua, né? O Brasil não está muito bem das contas públicas aí, né? Como é que fica isso, hein? Olha, eu acredito que cada dia mais o Congresso vai ter que assumir um protagonismo maior e vai ter que assumir as responsabilidades. Eu acredito que hoje é muito fácil botar a culpa no Congresso, falar que ele é de péssima qualidade, que ele é isso, que ele é aquilo. Eu acredito que com essa diminuição de partidos e cada dia mais o Congresso aprendendo a sua importância e cada dia mais a sociedade organizada se aproximando mais do Congresso, esse protagonismo vai ser um processo natural, onde vai ter uma melhoria da qualidade do debate público. Vai ter maior divergência, vai ter um debate mais claro, sem um protagonista, sem um comandante real do processo.
Então, eu acredito que o futuro do Brasil, com esse fortalecimento do Congresso, vai fortalecer o debate, vai fortalecer uma clareza melhor na qualidade de políticas públicas. Pois é, a gente falamos de Congresso aqui, mas no início do programa a gente falou também que o ministro André Mendonça abriu uma investigação contra o candidato Flávio. Aí eu não vou nem estar na questão muito do Flávio, mas o André Mendonça é um cara que também gerou um desconforto ali no Supremo, que é outro assunto que a gente vai ter que entrar, né? Que o Senado vai ter que discutir Supremo, os candidatos estão tendo que discutir, e a própria corte está se discutindo publicamente, né? Assim, você viu que o Fachin entrou com o código de ética, aí criou um desconforto ali, o André Mendonça pegou um protagonismo. Como é que você está vendo que vai ser o judiciário, nesse novo momento do judiciário, nessa disputa de poder, nessas eleições? O que está vindo por aí, hein? Olha só, eu sinceramente acho que todas as feridas do poder estão começando a vir à tona. Ela sempre foi atacada dentro do parlamento, ela foi para dentro do executivo e agora ela está dentro do judiciário. Certo? E eu acho que o judiciário hoje ele buscou um protagonismo onde ele não pode ter o protagonismo. Ele não pode querer dizer o que é bom para a sociedade. Ele tem que avaliar o que a sociedade decidiu e se está sendo implantada corretamente. Tá certo? Então, essa é a vantagem. Eu acho que as consequências vão ter drásticas. Tá certo? Eu acho que a sociedade não aguenta esse processo por muito tempo. E eu acho que a sociedade está chegando no seu limite. Tanto que nós temos uma terceira eleição, que é a eleição para os cargos majoritários de governadores e presidente, nós temos também o cargo de senador. E o senador hoje, a discussão vai ser o judiciário, vai ser a segurança pública. E isso a gente vai ter que ver como é que vai ser a composição do Congresso do Senado. E isso pode causar muitas surpresas. Tá certo? Vai que vem um Congresso à direita a fim de enfrentar o Supremo. Como é que fica isso? Dizem que o Senado vai estar um pouquinho mais à direita, né? Então, e se eles resolverem enfrentar o Supremo, como é que vai ficar isso? Muita gente vê esse cenário como improvável, né? Mas talvez a gente esteja caminhando aí para uma situação entre os poderes que vai ter que ter alguma resolução, né? Eu acredito que sim. Eu acho que nós estamos no momento dessa briga começar a ter fim e ter definições. Ninguém aguenta mais essas indefinições e essas inseguranças. Pois é. Você falou uma palavra ali importante, que é surpresas, né? Assim, a gente estava falando que como está tudo estático, o Lula não cresce, também não cai. O Flávio não cresce, também fica ali. A gente pode ter alguma surpresa aí para frente. Eu sei que a política sempre tem disso, né? Mas te digo por quê. Tem muito burburinho sobre a credibilidade do nome do Flávio, né? Você acha que tem alguma chance de a gente ter uma surpresa de terceira via chegando aí? Ou de uma troca nesse campo aí do Flávio? Como é que você enxerga isso? Olha só, eu sinceramente acho que a gente tem. Vamos olhar as eleições em volta do Brasil. Tá certo? Se a gente for olhar, teve eleições aí em volta que 20 dias a pessoa que está no cargo de presidente era o terceiro, quarto colocado. E que chegou na hora de votar, as pessoas não votaram no que eles achavam melhor. É que eles estavam menos indignados. Não era nem o menos pior, era aquele que era uma alternativa viável. E eu acho que quando você olha 50% de rejeição para um Lula, 50% de rejeição para um Flávio Bolsonaro, esse cenário, na minha opinião, está traçado. A probabilidade de ter um voto e que se alguém começar a falar, é só começar. Eu acredito que lá para final de agosto nós vamos ter aí as pessoas, o cenário totalmente diferente. Ou as pessoas tiram as suas rejeições ou tomam uma definição. E aí a gente vai ver o que vai acontecer na primeira semana de outubro.
Pois é, agora só para a gente não perder a oportunidade, essa semana o governo americano anunciou mais um tarifaço aqui em relação ao Brasil. Claro que isso virou tema de campanha, claro que o governo brasileiro falou de traição, de Flávio e tudo mais. Como é que você está avaliando essa atuação do governo americano aqui na América Latina e nas eleições? Você acha que eles vão ter uma posição meio que de influenciar os rumos aqui ou não? Ou o brasileiro não se importa muito com isso? Eu acredito que não, sabia? Eu, sinceramente, acredito que as eleições, os americanos vão ter uma postura deles, de mercado, de olhar para o umbigo deles. Podem até querer influenciar, mas influenciar diretamente, eu acredito que não. Mas vai mexer os seus pauzinhos, como mexe, vai se posicionar, vai se referenciar. Agora, influenciar de uma forma direta, bem convicta, eu acredito que não. Mas vai criar bastante fatos políticos, porque eles são um fator econômico e militar bastante importante no mundo. Perfeito. Bom, chegamos ao fim de mais um programa Intrigas e Fofocas. Queria agradecer a audiência e fazer o convite para que nos acompanhem mais, compartilhem, deem um like, e se inscrevam no canal para ficar ligado, e agradecer ao João mais uma vez pela participação, e estaremos aqui discutindo mais política na semana que vem. Muito obrigado estamos aqui mais uma vez.